Olá, amigos do Kawai. Vamos continuar com a nossa explanação sobre a igreja e as ideologias políticas, não é isso? Nós estamos fazendo a explanação sobre a questão de Lucas, do apóstolo Lucas, que escreveu um documento que hoje é dividido em duas partes. Ficou assim: Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos, mas é um documento só, escrito por Lucas a uma autoridade romana chamada Teófilo. Veja o que Lucas diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Lucas diz assim: fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho de São Lucas, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas está mandando esse tratado, esse documento, que é Evangelho, Lucas e Atos, para Teófilo, para informar a Teófilo que tudo que Jesus falava ou falou e o que ele fazia. Mas por que Lucas teve essa preocupação de informar essa autoridade romana sobre as atitudes de Jesus, os atos de Jesus e o que Jesus falava? Sabe por quê, meu amigo? Que infelizmente as religiões não dizem. Lucas escreveu esse documento aí, sabe por quê? A essa autoridade romana, porque havia boatos da parte dos judeus maldosos dizendo que Jesus era o Messias político, que Jesus veio e pregava rebeldia contra Roma, contra César, que Jesus queria derrubar César, que Jesus era um Messias político, que Jesus queria instaurar um governo na terra político. Então os romanos começaram a ouvir isso, então estavam já praticamente iriam perseguir, destruir os cristãos naquela época. Porque eles estavam ouvindo que os cristãos estavam metidos em rebeliões, né? Seduzindo o povo para ir contra o governo de Roma, o César. Aí Lucas escreve esse documento, diz: olha, eu vou mostrar a você, ó excelente Teófilo, que Jesus nunca ensinou, nunca mandou e nunca autorizou aos seus discípulos a se intrometerem-se em política. Jesus nunca falou mal de César, Jesus nunca se meteu na política romana, Jesus nunca se meteu nos costumes romanos, Jesus não estava nem aí para isso. O que Jesus pregava era o evangelho da salvação, do reino de Deus. Jesus não estava interessado em questão econômica, em questões sociais, em questões políticas, se César era certo ou errado, se César era de Deus ou não. Jesus não veio para isso, e a ordem de Jesus é a mesma ainda hoje. A igreja de Jesus não tem autorização de Jesus para se intrometer em questões políticas, muito menos fazer políticos. Vamos apoiar tal político para ser o nosso representante. Isso é maligno. Isso é o diabo na mente desses homens mentirosos, desses falsos profetas, desses pregadores, mercadores da palavra do Senhor. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho Lucas, que era um livro só, para mostrar esse oficial romano, essa autoridade romana, que Jesus nunca se intrometeu na política terrena, no reino da terra, no reino romano. Jesus nunca abriu a boca para falar que César era representante do diabo. Jesus nunca abriu a boca para dizer que César era o anticristo, que César era a figura de Belzebu, que César era representante de Satanás na terra, que os romanos eram demônios. Jesus nunca falou isso. Jesus não se metia e nunca se meteu em política. Por isso que Lucas escreveu esse tratado, esse documento, e levou para essa autoridade romana chamada Teófilo, que tinha uma certa assim, digamos, uma certa compreensão sobre o cristianismo, tinha muito interesse sobre o cristianismo. Então Lucas fez esse documento e entregou: toma aí, Teófilo, para você ver o que Jesus falava e o que Jesus fazia. Jesus veio instaurar um reino espiritual, Teófilo, não política. Até o próximo vídeo.